Volpe pegando tudo outra vez. O Pato querendo o Nenê na equipe titular. E agora vamos ter a pausa para a Copa América. Alguns desses assuntos que eu vou falar hoje aqui no vídeo para você, pós-jogo Atlético Mineiro 1, São Paulo 1 pelo Campeonato Brasileiro, o jogo que aconteceu ontem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí embaixo e já ativa o sininho para você ser avisado toda vez que eu lançar um novo vídeo, beleza? Bom, São Paulo foi ontem jogar no Horto. A novidade na escalação basicamente foi o Calazans na equipe titular e a volta do Hernanes. O Cuca que começou o jogo jogando com dois primeiros volantes de origem, que é o Luan e o Hudson. De cara eu já vi que ele não teria muita criação, seria mais para conter o Atlético. No começo do primeiro tempo, o São Paulo foi para cima do Atlético, se lançou porque o Cuca sabe que a tendência do time de Minas é vir para cima no começo do jogo, então ele quis fazer o mesmo para então ou aproveitar um contra-ataque ou então mesmo pressionar o Atlético no começo do jogo. E no começo isso funcionou. São Paulo deu uma pressão ali nos primeiros 15 minutos, depois começou a ter um jogo de igual para igual com o Atlético Mineiro. Antes de mais nada, eu queria falar para vocês que foi até um jogo melhor do São Paulo que a gente viu, um jogo que a gente viu mais vontade, viu o time acertar mais espaço, viu o time criar mais jogada, finalizar a gol. Por mais que, por exemplo, teve uma hora que o Hudson pegou uma bola ali da intermediária e chutou de esquerda. A gente sabia que não ia ser gol. Mas só da equipe começar a chutar no gol, já dá para ver alguma melhora na equipe. De toda forma, eu não vou comemorar empate aqui. Lógico que não, porque muita gente comentou ontem que, cara, o São Paulo tá jogando horrível, horrível. E a galera vai acabar comentando, comemorando empate. A gente não vai comemorar empate aqui. Mas é lógico que ontem o São Paulo jogou bem melhor do que vinha jogando. Deu até para dar aquela animada. Infelizmente a gente não vai pegar essa empolgação já para o próximo jogo, porque vai ter a pausa da Copa América agora. E talvez isso até seja um ponto positivo, porque agora a gente vai ter mais tempo para trabalhar. Continuando falando aqui sobre o primeiro tempo, eu tinha comentado na hora do jogo que o Toró, cara, ele tinha errado 3 vezes a mesma coisa. O Toró estava por vezes entrando dentro da área. Quando a bola vinha rifada para ele dentro da área, para ele só jogar de volta, só rebater para algum jogador sair jogando, rebater para longe para afastar o perigo. O Toró, cara, simplesmente estava furando. O lance do gol foi por causa de uma furada ridícula dessa. O Toró já tinha falhado 2 vezes em bolas iguais ainda no primeiro tempo. E era ridículo, cara. E o que acontece no gol do Atlético foi o seguinte: a bola vem para o Igor Rabelo. O Igor Rabelo escora de cabeça. Tinha 3 jogadores do Atlético impedidos, é verdade. Mas no momento que o Toró erra o chute, mas trisca na bola, que foi o que aconteceu, ele dá a condição. Tá na regra isso. O jogador, quando cabeceia a bola e ela vai para alguém, é uma direção. Quando desvia em alguém, como desviou no Toró, como ralou no Toró, já é outra direção, já é outra jogada. E como o passe foi de um jogador do São Paulo, entende-se que o jogador do Atlético Mineiro não estava impedido, portanto o gol foi legal. Eu acho injusto a gente ficar falando aqui que São Paulo não ganhou por erro de arbitragem, que todo jogo a arbitragem, quando vai olhar o VAR, prejudica o São Paulo. Eu acho que não é por aí que a gente vai voltar a ganhar título. O São Paulo tem que aprender a ganhar na bola. Não adianta a gente querer ganhar um jogo com um gol do VAR que não tivesse um gol que o VAR legalizou, um gol que o VAR aprovou, sendo que o gol foi legal, cara. A gente não quer ganhar roubado aqui, assim como a gente não quer que ganhe roubado da gente. Então a gente não pode cobrar isso da arbitragem. Se você olhar de outra forma, o São Paulo foi praticamente punido por um erro técnico do Toró, cara. Não tem sentido um jogador profissional errar 3 bolas. Se vocês voltarem para ver o primeiro tempo do jogo, vocês vão ver que o Toró erra 3 bolas daquela exata maneira, cara. Como é que o jogador profissional faz um negócio desse? A bola sobe, ele só tem o trabalho de rifar e ele nem isso consegue fazer. Além de ralar no Toró, também encosta no Reinaldo, que também, se não encosta no Toró, o Reinaldo também daria essa condição para o jogador do Atlético, que ainda driblou ele e chutou para o gol. O resto do primeiro tempo foi de pressão do Atlético, o Atlético vindo para cima, teve uma bola ali do Hever que quase entrou, teve o Thiago Volpi fazendo várias defesas, salvando o São Paulo ontem de levar uma goleada. Para o segundo tempo, o Cuca fez o seguinte: colocou o Hudson na lateral,
sacou o Igor Vinícius, colocou o Igor Gomes para ajudar ali o Hernanes a armar a equipe. Eu gostei da entrada do Igor Gomes, articulou muito bem ali junto com o Hernanes, dividiram essa tarefa de criação. Acho que, como muita gente, eu concordo, o São Paulo precisa mudar esse esquema urgentemente, porque a gente não tem ponta de qualidade. Talvez com a volta do Rojas, com o Antony voltando e jogando bem, se ele de fato voltar, a gente possa ter mais qualidade ali nas pontas. Com o Toró, que fez uma partida horrorosa ontem, horrível. Eu nunca vi um moleque para correr tão errado que nesse Toró. E com o Calazans, que até agora não mostrou para que veio, para mim ele não fez uma partida horrorosa, mas ele até agora não fez uma partida que a gente possa falar que pode contar com ele no time titular. E o Everton Felipe também não é esse cara que veio para ser titular do São Paulo. Então eu acho que o São Paulo tem que abrir mão desse esquema. Jogar com o Pato e o Antony ali na frente, ou então com o Pato e o Pablo quando a gente voltar da Copa América. Mas jogar do jeito que a gente está jogando, com esse esquema que é muito previsível, vai ser difícil a gente chegar a algum canto nesse Campeonato Brasileiro, mesmo o time estando bem treinado, mesmo o time sendo muito forte. No decorrer do segundo tempo, o Cuca fez mais 2 alterações. Ele também tinha tirado o Toró para colocar o Everton Felipe e ainda tirou o Marquinhos Calazans para colocar o Nenê, para ter aquela qualidade de passe, aquela qualidade de finalização, e deu certo. Numa jogada que o Everton Felipe começou ali no meio de campo, deu para o Nenê, que fez uma boa jogada, deu um passe incrível para o Pato, que vindo da ponta esquerda, da posição que ele joga melhor, dominou e finalizou como a gente sabe que o Pato sabe finalizar. É aquilo que eu falo para vocês, o Pato é um jogador de qualidade, é um jogador que, estando cansado, estando jogando mal, a gente tem que deixar na equipe, porque numa bola dessa ele sabe o que fazer, ele sabe como driblar, num toque, tirar o zagueiro, e no outro, cara, quando ele chega para finalizar, ele finaliza como poucos aqui no Brasil. Então ontem foi mais uma prova disso, ele na frente do goleiro sabe o que ele tem que fazer, sabe tirar do goleiro, sabe bater forte no canto certo, sabe quando tem que bater forte, quando tem que só tirar do goleiro. Então eu entendo as críticas do Pato, ele de fato ainda não chegou a ser aquele Pato que a gente conhece da outra passagem pelo São Paulo. Mas é um jogador que vai ajudar muito a gente quando o time crescer, que a gente sabe que esses jogadores podem render muito mais do que eles estão rendendo. O que eu tenho a falar sobre o Nenê é o seguinte, é um jogador de um passe extraordinário. É um jogador que não aguenta mais jogar os 90 minutos porque de fato ele tem uma idade mais avançada. Mas é um jogador que para elenco pode ajudar muito. O que complica? É um jogador que de fato teve grande atuação ano passado quando o Aguirre foi demitido. Ele foi demitido muito por conta do Nenê e da panelinha que ele tinha no elenco. Então, lógico, a gente resolvendo isso, ele pode ajudar sim muito a gente ainda nesse Campeonato Brasileiro. O Pato ontem ficou tão feliz que ele recebeu finalmente um passe certo para ele ficar de cara pro gol e fazer um gol. Que, cara, ontem ele saiu falando que o Nenê precisa ser titular, que o Nenê dá uma qualidade a mais à equipe, que tem um passe extraordinário. E eu concordo com ele, é um jogador que tem as características que a gente precisa para o São Paulo. São Paulo precisa de um meia com um passe bom, de uma finalização boa. E um jogador, cara, que já tem experiência. A gente não pode apostar para essa posição e um jogador que não tem experiência, um jogador que está sendo lançado do time profissional agora. Como, por exemplo, eu posso falar que o Elinho que já jogou muito como meia armador, mas que até agora não rendeu na equipe e provavelmente vai ganhar poucas oportunidades na equipe titular. O Nenê, depois dessa declaração do Pato, deve ganhar uma sobrevida no São Paulo. Ele tem proposta do Goiás, tem interesse do Fortaleza, do Vasco, do Fluminense, mas com essa declaração dos principais jogadores da equipe, provavelmente ele deve ficar e provavelmente deve ser mais aproveitado pelo Cuca. A torcida está cobrando isso do Cuca. No resto do jogo, o Volpi fez mais algumas defesas, de fato, como eu falei aqui para vocês, salvando a gente de levar uma goleada, porque o Atlético chegou muito forte, chegou umas 3, 4 vezes com chances reais de fazer o gol e o Volpi salvou a gente. O Volpi que tem mostrado regularidade, o Volpi que tem chamado a responsabilidade, o Volpi que tem de fato sido um líder desse elenco, tem a cada jogo mostrado mais respeito por essa equipe. E na minha opinião, quando não tem Hernanes, a gente tem que ter o Bruno Alves como capitão. Não tendo o Bruno Alves como capitão, esse capitão
tem que ser o Thiago Volpi. Ele já está merecendo isso e eu acredito que na volta da Copa isso vai se confirmar ainda mais. Bom, fora isso, ontem o Cuca deu a entrevista dele. A gente já tinha comentado aqui para vocês sobre aqueles 10 dias de folga que São Paulo iria ganhar. E depois de toda a repercussão negativa que isso teve, a diretoria do São Paulo se pronunciou falando que seria reavaliado essa folga de 10 dias. E essa reavaliação foi só para mostrar ontem que eles vão levar 9 dias, um dia apenas daquele que tinha sido prometido para o elenco. Eu continuo achando um absurdo. Eu acho que os jogadores, apesar de terem feito uma partida melhor ontem, uma partida realmente animadora, porque a gente não conseguia construir jogada, a gente não conseguia finalizar. Em ontem a gente finalizou, a gente construiu jogada, a gente bateu de frente com o Atlético, que tem um time bom, apesar de que eu acho que o Atlético também vive uma má fase, mas eu acho que isso não justifica 9 dias de folga. Eu acho que uns 5 dias de folga seria o normal para essa equipe realmente relaxar um pouco e depois voltar ao trabalho. Se bem que eles não estão merecendo nem relaxar um pouco. Mas tudo bem. O que a galera fala muito é que a gente agora precisa acreditar realmente no trabalho do Cuca. Ele pediu ontem essa confiança na entrevista. Disse que pelo momento de pressão da equipe, eles precisam de um pouco de tempo para, quem sabe arejar um pouco para depois voltar e aí sim trabalhar com tudo para voltar em forma e voltar jogando muito melhor depois dessa pausa da Copa América. Eu, como falei aqui para vocês, sou a favor da manutenção do trabalho do Cuca. Se ele está falando isso, eu vou dar esse voto de confiança, porque trocar técnico não adianta mais. E se o cara está querendo trabalhar assim, se ele entende, ele que está lá no dia a dia com o clube, que o clube tendo essa parada e voltando trabalhando no gás como ele quer, o time vai voltar voando depois dessa pausa para a Copa América. Eu acredito no nosso treinador e acredito mais ainda se cumprir aquilo que a gente está esperando. A lista de dispensa, mandando embora Jusilei, William Farias e alguns outros jogadores que são realmente laranja podre desse elenco e trazendo mais reforços aí para ajudar a equipe a realmente ter essa retomada no Campeonato Brasileiro. Lembrando que quando a gente voltar, a gente de cara já pega logo o Palmeiras no Morumbi, e não é um jogo nada fácil, é apenas contra o líder do campeonato que está jogando bem desde o começo do ano. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu dislike. Comenta aí o que foi que você achou do jogo de ontem, o que é que você acha que o São Paulo deve melhorar para essa pausa da Copa América. E se inscreve aí se não for inscrito. Muito obrigado e até o próximo vídeo.